Consolidando momentos mais saudáveis, momentos mais felizes, posto que a humanidade iria fazer a transição mais significativa de suas vidas, transitando do desconhecimento ou das sombras para a possibilidade da plenitude da luz. Ele vai anunciar: eis que vos trago boas novas, e são boas novas de alegria. Estava falando naturalmente de Jesus. Se nós observarmos a frase, há nela o reconhecimento de um estado, de uma situação que estava posta, de aprendizagens que já estavam consolidadas no psiquismo humano. E este novo momento se caracterizaria, inclusive, por um conteúdo novo. Nós vamos ver Jesus fazendo esse contraponto entre uma antiga pedagogia e a proposta que ele nos convidava em muitos momentos. Em várias circunstâncias, ele iria dizer: aprendestes o que foi dito. Eu, Jesus, porém, vos digo. E aí trazia a nova tese. Num primeiro momento, todo aquele que deseja transitar para uma nova realidade, todo aquele que está desejoso de modificar-se, ele precisa fazer uma viagem interior para ver quais são as aprendizagens que estão consolidadas no seu psiquismo. Porquanto eu não conheço a realidade posta, não só eu não sei o que precisa ser aprendido, como eu dificilmente saberei empregar que metodologia se tornará eficiente para essa nova aprendizagem. Então, durante algum tempo, por razões até talvez justificáveis, nós fomos lidando com os desafios da vida através de uma metodologia que se caracterizava basicamente pelos conflitos. E a metodologia de solução que encontrávamos era a violência. Ele próprio reconheceu. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Se nós tivéssemos tempo para entender e para apreciar essa viagem histórica da necessidade momentânea, quer porque o psiquismo ainda não estava satisfatoriamente estruturado, quer porque, sim, a demanda requisitava alguma imposição mais contundente, nós vamos simplesmente dizer que reconheçamos para argumentar que fizemos uma escolha que fosse pelo menos razoável. No entanto, embora a razoabilidade do método que escolhemos para viver, das escolhas que foram feitas até Jesus, o fato é que depois dele, toda uma nova proposta se apresentou à nossa frente. Ele nos afirmava que era possível fazer diferente. Aprendestes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. E o nosso convite inicial é exatamente esse. Para que nós tenhamos a coragem de viajar dentro de nós e identificarmos estas aprendizagens meio atabalhoadas,
que resultaram de escolhas que o aluno fez no campo escolar. Nós dizemos-nos cristãos e afirmamos em nossos discursos acreditar na paz. Mas nossas atitudes, nem sempre, talvez raramente, no dia a dia, evidenciam paz. Porque se formos observar a Organização Mundial, o Brasil não é um país que está arrolado entre aqueles em estado de beligerância. Numa parte das Nações Unidas, nós estamos arrolados entre os países que estão sem conflitos de beligerância. Portanto, estão em estado de paz. Não obstante, se nós formos para outros setores do mesmo instituto, da mesma organização, aquela que trata da violência à mulher, daquela que analisa a violência à criança, daquela que analisa a violência de uma forma geral, não exatamente de povo para povo, mas aquela que analisa as questões da violência interna de cada país, nós geralmente estamos sendo apontados como um dos países mais violentos do mundo. Porque nos acidentes de trânsito no Brasil, e aí não se está falando de criminosos tipificados pelo Código, não se está falando de necessariamente aqueles homens marginais que tomam a opção da infração como meio de vida, como modo de vida. Estamos falando de homens e mulheres comuns. Mas o número de acidentes de trânsito em nosso país é preocupante para todo mundo, para todo o planeta. Porque é um dos instrumentos que vitimiza, entre aspas, mais do que qualquer guerra. E isso traz reflexos não só para as questões sociais, mas para as questões econômicas, na medida em que sobrecarrega a previdência social. Então, não é um assunto apenas particular, é um assunto coletivo. Se nós formos observar a violência produzida, sim, agora, por estes homens que nós dizemos à margem da lei, então, o número de violência em nosso país é assustador. Mas eu particularmente prefiro analisar no aspecto que mais se aproxime de nós. Porque senão o nosso psiquismo imediatamente vai dizer, bem, mas então não é para mim. Porque eu não sou uma criminosa efetivamente. Eu não roubo, eu não mato por opção. Eu não tenho esse transviar no meu caráter. Embora ninguém saiba realmente o que faz num acesso de raiva. E nós temos, às vezes, a fantasia de achar que isso não acontecerá conosco. E se formos conversar com muitas pessoas que estão agora enfrentando processos na área criminal, salvo aqueles patologicamente já delinquentes, muitos estão segregados por um acesso de raiva. E, pasmem, o crime se deu numa festa de família, aonde alguém, por excesso de álcool, ou sem excesso de álcool, apenas com excesso de raiva, não conseguiu se controlar. Portanto, a violência é, no Brasil, um fato muito preocupante. Melhoram-se as estruturas, melhoram-se as opções legislativas, mas isso só nos faz concluir e refletir que é preciso melhorar o coração humano. A Lei Maria da Penha já completou mais de 2 anos, em efetiva implantação, mas não decresceram os atos de violência contra a mulher.
Parece que ela não existe. E se alguém de nós já está achando responsáveis, ainda que melhoremos todo o sistema, o que é o nosso dever como cidadãos brasileiros que somos, melhorar os sistemas de nosso país, as instituições do nosso país. Jesus nos convidou para sermos operários no mundo. Portanto, aprendermos a votar, aprendermos a atuar socialmente, a lutar por aquilo que possa melhorar a sociedade humana, não fazemos mais nada do que cumprir o dever de civilidade. No entanto, por mais que se aperfeiçoem esses instrumentos, ainda assim nós teremos violência. Porque a violência não é um fato que está fora, é um fato que está dentro de um coração que ainda não aprendeu a resolver suas questões sem outra metodologia que não seja a violência. E a violência, ela vai se expressar e modificar-se em quantidade de força, de contundência, de acordo com as circunstâncias em que se encontrar seu agente. Mas na matriz, na origem de um ato violento, tinha uma crença, tinha uma convicção interior. E eu estou falando de pessoas de bem, não estou falando de pessoas doentes. Tinha a crença de que era a metodologia para resolver aquela situação. É muito comum nós estarmos num debate qualquer, no nosso condomínio, na nossa associação classista, no nosso emprego, mesmo na nossa família. E estamos estabelecendo um debate humano, uma discussão de ideias. O que é saudável, o que é necessário, posto que quanto mais cabeças pensam, melhor provavelmente se chegará a uma solução. De repente, quando a nossa ideia não fica rapidamente aceita, eis que começa a nascer em nós uma incerteza. Mas vai adiantar mesmo a gente continuar conversando? E não raro a gente bate com a mão na mesa e diz, bom, agora chega. Eu já gastei palavra demais e teve eficiência de menos. E aí cada um de nós usará o veículo de violência que dispuser. Os mais franzinos vão usar os métodos mais sutis. Os mais fortezinhos fisicamente, provavelmente vão expressá-la de forma mais visível. Porque outra fantasia que nós temos, que violência se caracteriza por impressão celular. Essa é uma das formas de violência. Essa é a mais visível. Aqui, inclusive, se pode submeter rapidamente a um exame e comprová-la. Mas a violência da coação? Se tu fizeres isto, não sou mais tua amiga. E eu estou dando o exemplo mais simples. Cada um de nós sabe a quantas coações está submetido no seu dia a dia. Quanta coisa faz sob o império da vontade de alguém. E não de uma vontade legítima, porque é evidente que o empregado tem que obedecer ao patrão. Onde não há obediência, nós temos anarquia. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ameaças aos sentimentos. Aonde nós acabamos por tomar atitudes que não são aquelas que gostaríamos. Mas face à nossa dependência, porque a violência tem por gênese a dependência. Também uma outra ilusão de que não podemos viver sem coisas ou sem pessoas. Então acabamos nos submetendo a um jugo que acaba sendo muito pesado, embora nenhuma marca se faça na pele. Porque a marca se faz na alma. Homens e mulheres que choram escondidos. O que fazer e o que dizer da violência
quando ela se faz de forma subrepetícia, quer dizer, tão escondida, que eu não sei nem de onde é que ela vem. Porque sequer a pessoa tem o caráter de fazê-la aos meus olhos. Vai fazê-la às minhas costas, como força de expressão, porque ele pode estar na minha frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma belíssima mensagem sobre isso, no capítulo 12, a vingança, onde o Espírito vai ter um toque de análise muito interessante. Eu costumo dizer que é a vingança espírita, porque nós não falamos mal de ninguém, a gente apenas faz um comentário ou outro. Mas mal dos outros, quem fala são os outros. Não nós os cristãos, e muito menos nós os cristãos espíritas. Estamos absolutamente fora do enquadramento da mensagem. Ela está ali no Evangelho Espiritismo com a esperança de que outra pessoa leia, porque os espíritas não precisam dela naturalmente. E o Espírito diz assim, e o indivíduo vai destilando o seu veneno a tal ponto que, quando chega a sua vítima, rostos que antes lhe sorriam, agora lhe viram as costas. E algum de nós vai dizer, não, mas Sandra, eu não destilo veneno. Mas também não elogia. Porque é interessante como nós somos. Se uma pessoa querida faz uma coisa, a gente sempre tem uma justificativa. Ela não entendeu bem, ela não quis dizer bem isso, se alguém vem nos cobrar. Ou se alguém vem conversar conosco sobre aquele assunto. Tu não entendeu bem, mas ela tem isso, mas ela tem um monte de coisas boas. Agora, uma pessoa que nós não gostamos, na melhor das hipóteses, a gente fecha a boca. E isso quando está iluminado. Porque quando não está, não fui eu que disse, foste tu. Mas é mais ou menos assim mesmo, tens toda a razão. E quando não cuida a língua, ainda cresce outros tantos dados que o promotor da injúria desconhecia. Então, ele agora fica uma injúria um pouco maior, para contar para um próximo. Então, a violência, ela é muito mais complexa do que possa parecer num primeiro momento. Querem violência maior que a indiferença? Sermos indiferentes a alguém. Não porque não conhecemos, porque não podemos auxiliar, porque, enfim, por uma justificativa razoável. Não, eu sou indiferente porque eu quero puni-lo. Eu sou indiferente porque eu não gosto desta pessoa. Eu sou indiferente porque me interessa a atitude que vai gerar essa indiferença. Querem violência maior do que a ingratidão? Só quem já sofreu um ato de ingratidão sabe a profundidade, as entranhas como são mexidas em nossa alma, porque realmente só pode mexer conosco quem nós amamos. E também no Evangelho há uma linda mensagem, quando Santo Agostinho vai falar dos laços de família, que, aliás, faz um tratado primeiro sobre o processo familiar, e adiante ele terá uma análise que serve além da família, para a família, transcendendo a família. Ele diz, as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de sofrimento quando suportadas com resignação. Segue adiante e diz, mas muitos que suportam com galhardia as mais rudes experiências e desafios do dia a dia sucumbem às provas do coração. Como isso é verdade? Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, vivenciamos expiações ou provas terríveis, com razoável eficiência, mas não conseguimos conviver com o abandono, com a ingratidão, com a mágoa, com a traição de um ser que nos é querido.
Então é uma violência. Se nós formos considerar a lei de causa e efeito, é evidente que tudo está explicado. Mas nós estamos pontuando aprendizagens. Não estamos dizendo que é injusto a realidade. Estamos tentando apenas evidenciar o quanto aprendemos a ser assim. Porque se eu não entender o que eu aprendi, eu não sei o que eu tenho que modificar. E eu continuo na fantasia de que são os outros que precisam mudar e que o mundo vai ser melhor quando os outros mudarem, sem me dar conta que eu sou membro deste mundo. E também continuo na expectativa de uma mudança em mim que não vai se operar. Porque eu não invisto nos aspectos que precisam ser reaprendidos. Porque sequer eu me dou conta que eu tenho uma aprendizagem equivocada. Não é por mal que aquilo se consolidou ali. É muito provável que quando começamos a transitar nesta escolha de responder aos conflitos com uma reação, isso fosse perfeitamente explicável pela proximidade que estávamos na fase animal. Aonde, evidentemente, as reações do instinto são absolutamente razoáveis, adequadas. E Jesus está chamando a atenção, e nós estamos propondo a reflexão, porque esta fase nós já nos afastamos significativamente, ou poderíamos ter nos afastado significativamente. Ele não viria se não achasse que teríamos condições de fazer um mínimo de aprendizagem de uma forma diferente. E ainda que naquele momento a grande maioria de nós não tivesse as condições predisponentes a fazer a aprendizagem integral que ele propunha, ele assegurou um novo Consolador e deu um novo Consolador. E esse novo Consolador está há mais de 150 anos na Terra. Então, o que está faltando ainda? Então, neste momento, nós já estamos com um arcabouço psíquico, quer se considerarmos as estruturas das competências da inteligência da razão, quer se considerarmos as estruturas das competências das emoções, da inteligência das emoções, quer se formos ao plano das estruturas das competências da inteligência espiritual, elas estão ali, já estruturadas. Não estão em exercício, não porque estamos próximos à fase animal, e elas não poderiam entrar em exercício. Porque não estavam prontas, dirão os pedagogos. Não, agora elas estão prontas. Mas a aprendizagem só se dá pelo interesse do educando. Ela não se dá pela excelente informação que se dê a um educando. Se dá a partir do momento em que este educando se disponha a aprender, porque aprender é uma chave que só abre por dentro. Então, por isso ele veio. Ele veio porque, acreditando na espécie humana, como sendo esse complexo de competências, aonde o processo educacional pode ter efeito, e depois enviou o Espiritismo, porque no seu bojo programático, o Espiritismo em si tem a ferramenta poderosa de se tornar esse elemento de interesse que possa me motivar a querer aprender, porque agora eu tenho a prova material do porquê aprender. Consequentemente, este Consolador vem substancialmente para o aluno mais difícil.
Esse Consolador vem substancialmente para o aluno, não mais incompetente, mas mais renitente ao processo da aprendizagem. Porque normalmente o mais renitente é o mais competente. E fazendo então a prova cabal de que a vida não termina no túmulo, mostra a este aluno que é do seu interesse se modificar. Porque ele só é infeliz porque ele se afasta da lei. Comprova esse aluno sob mecanismos absolutamente coerentes, com provas irrefutáveis que atenderam a todas as metodologias de pesquisa, isenta de um interesse do pesquisador em impor a sua vontade sobre a pesquisa. Porque se nós olharmos, por exemplo, Kardec pesquisando esta matéria, não houve em nenhum momento a ingerência dele no processo, no sentido de alterar resultados. Ele vai inferir depois sua competência organizacional para a doutrina. Mas na interferência no processo revelatório, não. Seu caráter não lhe permitiu fazer isso na sua ciência do mundo, e, evidentemente, não lhe consentiu fazer isso na ciência dos céus. Os espíritos codificadores vão dizer nos prolegômenos, vão testemunhar nos prolegômenos. Tudo que está neste livro é nosso, salvo a organização das matérias. Então, aí está a atuação do autor encarnado. Agora, enquanto pesquisa e resultado de pesquisa, isso não houve sua interferência. Portanto, se pode dizer que as conclusões a que ele chega relativamente à pesquisa da transcendência da vida e da circunstância desses agentes pós-morte são autênticas e merecem credibilidade. Independente dele, outros tantos investigadores, em seu tempo e em nossos dias, sem qualquer compromisso com a filosofia espírita ou qualquer outra, vem comprovando cabalmente não só o prosseguimento, mas a reencarnação. O que são as pesquisas de Anne Stevenson? Sem nenhum compromisso filosófico, sem nenhuma vinculação filosófica. Então, em nossos dias, nós estamos abarrotados de ferramentas, com uma caixa poderosa de ferramentas, para poder entender que aquela aprendizagem que foi consolidada no nosso psiquismo, por razões N, e até, quem sabe, adequadas para determinado momento de nosso crescimento evolutivo, são hoje absolutamente ultrapassadas. E nós estamos vivenciando as consequências de um mundo dorido, não porque ele precise ficar assim, dentro da razoável evolução, mas porque nós insistimos em não consentir que ele faça o seu prosseguimento maior. Porque vejam, se tudo que já temos no intelecto e produzido pelo intelecto, 10% se refletisse em benefício eficiente para a sociedade, que sociedade na Terra nós já teríamos, aqui e agora? E por que não reflete? Não é pela incompetência da pesquisa, nem na descoberta, e sim por aquele elemento que tem que fazer concretizar essa ciência, essa descoberta que somos nós. Não eles, os políticos, também eles. Não eles, os profissionais da saúde, da engenharia, do direito, da contabilidade, da informática, também eles. Todos nós. Porque, guardadas as devidas proporções, todos nós somos infratores. Ou estamos em algum momento em estágio de infração. E esta
causa dano social. Porque toda infração, quer ela se expresse concretamente, quer ela fique apenas no conjunto interno, ela cria dano à civilização. Porque o pensamento é matéria. Sem contar o fato que se associa a outras mentes idênticas, a explodir no que tiver mais apto. Então, a minha raiva, expressada ou não, ela terá um efeito em algum lugar. Mas não basta isso, ela já teve efeito em mim, porque desorganizou, desarranjou e comprometeu meu psiquismo e meu próprio aparelho fisiológico. Sem contar as confusões que eu criei onde eu estou inserido. Então, esta aprendizagem que foi feita, que ele não condenou, e, portanto, não adianta nós ficarmos apenas no sentido de autoflagelação, eu sou um miserável, sou um sem vergonha, não vale para nada, que também não deixa de ser uma forma de escapismo. Eu fiz a aprendizagem. Chega. Mas eu tenho que ser honesta e verificar se essa nova proposta que ele me apresentou há 2000 anos e que o Espiritismo reviveu, ela se tornou uma crença em meu coração. Ou se é mais uma ideologia. Se ela perpassa a minha mente e a minha língua e, portanto, vai da boca para fora, para os outros. Ou se efetivamente eu acredito que a paz é a melhor solucionadora de conflitos. Eu acredito nisso. Eu acredito que uma metodologia de paz é possível aqui e agora, e eu ter êxito nas minhas demandas. Ou eu acho que a ideologia é notável, mas ainda não pode ser aplicada. E essa dicotomia ideológica é que eu reflito nas minhas atitudes. Então, não é verdade quando dizemos o cristão ele é incoerente. Ele pensa uma coisa e faz outra. Não, ele faz o que ele pensa. Ele faz o que ele acredita. É que ele, na verdade, não acredita naquilo que ele diz que acredita. Ele só diz que acredita. Portanto, é urgente que nos demos conta que ele apresentou uma pedagogia baseada no amor, na paz, na tolerância, que nada tem a ver de deixar as pessoas fazerem o que querem conosco. Como também perdão não é deixar de tomar uma atitude em relação à proteção e à educação do agente infrator. Mas é um sentimento daí que vai me levar a escolher uma metodologia eficiente para a solução de conflitos. E por que nós afirmamos particularmente que a solução baseada na violência é uma solução ilusória? Porque ela só cria uma outra violência. Enquanto que a solução, cuja metodologia é pacífica, ela soluciona o conflito de pronto. Então não é que nós não vamos demandar uns para com os outros. Em absoluto. Até porque, se não fizéssemos isso, não só nos tornaríamos presa dos maus, como poríamos a própria vida física em risco, o que seria um suicídio. E é novamente Jesus, na sua magnânima e avançadíssima pedagogia, vai dizer, e o melhor intérprete desta passagem é Allan Kardec, que o faz no Evangelho, quando insere a passagem, no 12º capítulo, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe a outra. E Kardec então vai dizer, mas se ele estivesse falando que isso tem que ser textual, nós estaríamos entregando a vida para os maus. O que não é possível que uma pessoa em sã consciência apresente como proposta. Ou Jesus é um psicopata,
Ou nós fomos pela interpretação mais fácil, deixando de ver a riqueza daquilo que ele nos propunha. Ele fala-nos que se alguém nos propuser a caminhar 1000 passos, caminhemos mais 2000. Porque à época, o Império Romano era a terra, ou a terra era o Império Romano. Diz um autor da história que o sol nunca se punha em Roma. Exatamente porque, como governava o mundo inteiro, quando estava descendo, não estava levantando no outro. E, dentre as ações realizadas pelos conquistadores romanos, havia uma lei, um costume, e que se tornava uma lei, na medida em que o povo conquistado se tornava escravo de Roma, que quando um romano pedisse àquele que perdera a cidadania, pois se tornara seu escravo, que carregasse sua bagagem, ele tinha que andar com aquela bagagem 1000 passos. E tinha uma certa lógica, porque normalmente os hotéis, as hospedarias, ficavam próximos aos portos. Dava mais ou menos 1000 passos. Então, se Jesus diz que se alguém me impuser a lei dos 1000 passos, a qual eu não posso negar porque é lei, eu caminho mais 2000, o que ele está dizendo? Que eu faça mais do que todo mundo vai fazer, porque todo mundo vai cumprir a lei. Ou vai querer ficar preso numa prisão romana daquela época? Faça além, porque a média todo mundo faz. Todo mundo ama quem ama. Se nós formos lidar, por exemplo, ou verificar nossos irmãos que perpetraram ações em dissonância com as propostas de convívio social, e que hoje se encontram segregados, até para a proteção deles próprios, eu não digo que o local é adequado, mas é o que se tem. Lá dentro, este grupo de pessoas, pasmem, existe código de ética. Portanto, ser ético com quem é ético comigo, fazer favor para quem me faz favor, ser simpático com quem é simpático, todo mundo faz, até para ganhar alguma coisa. Não estou dizendo que faça porque é um bom espírito, faz porque lhe interessa, mas faz. Então, quando eu faço um dever, por cumprir um dever, eu não faço nada demais. Porque o não cumprimento daquele dever poria o sistema em risco, em circuito, geraria um problema. Então, eu apenas estou atuando para a manutenção do sistema. Eu não estou fazendo nada além. Eu estou numa característica de caridade e, portanto, num reflexo de bondade, não quando eu cumpro os deveres, quer para comigo, quer para com Deus, quer para com o próximo. É quando eu vou além do dever. Se nós estabelecemos um contrato de locação, eu locar um prédio dos senhores, e lhes pagar o aluguel, eu estou lhes fazendo caridade? Não, caridade eu estou, além do aluguel, lhes depositar mais uma quantia no banco. Porque o aluguel é o meu dever de locatário, de locador. Então, se alguém te propuser a fazer a média, faça além. Porque isto é que caracteriza o cristão. E sereis reconhecido por muito vos amar. Não é por amar pouco. Porque amar pouco todo mundo ama. Todo mundo ama um pouco isso, um pouco aquilo, um pouco aquele outro. E tem gente que coleciona poucos, né? Mas ama. A gente pode até fazer uma análise desse, mas ama. Tem gente que prefere exclusivamente dedicar essa faculdade, essa potência da alma, a transformar animais em pessoas. Mas eu não posso dizer que na Gênese não há um sentimento. Porque na contramão ela transforma pessoas em animais. Lá em Porto Alegre nós temos boutique para cachorro.
eu vou a uma festa, então eu levo a roupa que eu vou vestir para a costureira do meu cachorro, e a costureira faz a roupa igual a mim. E ele vai igual a mim. Claro que nele fica melhor, porque normalmente, né, se os cachorros são mais magrinhos, sempre a roupa fica melhor do que nos gordinhos. Mas cachorro de gordo também é gordo, porque ele dá come e dá para o cachorro, claro, né? Então, é o mesmo problema. Mas pasmem. Aí alguém me diz, esses dias uma amiga me disse, mas Francisco de Assis amava os animais. Sim, mas não fez nenhuma boutique, não contratou psicólogo. Tudo dentro. É evidente que temos que amar os animais. Mesmo aqueles que não gostamos. Eu estava comentando agora que cobra é um animal que eu não tenho lá muita simpatia, mas ainda assim eu não tenho o direito de exterminá-las, a não ser para proteção pessoal. Então, mais ainda os animais domésticos. É evidente. Não há como negar que existem terapêuticas, a terapêutica com o cavalo em relação às crianças especiais. Os animais, sim, fazem parte do processo da vida. Mas entenda-se que o melhor que nós fazemos por um animal não é querer transformar em gente, é tratá-lo como um animal, que merece, como todo ser vivo, ser amado, mas na sua condição. Porque senão nós estamos antecipando-lhe uma fase a qual ele não tem competência, mas que guardará no psiquismo. E transferindo-lhe as nossas questões, que ele não precisava, porque ele não tem karma, para que quando ele adentre a fase hominal, ele já venha conturbado. Então, ao invés de nós estarmos prestando uma função humanitária e de efetivo amor às categorias da vida, nós prestamos um desserviço à vida. Mas não há como negar que na Gênese não há bons sentimentos. Estão desfocados, mas revela a nossa bondade. Então, efetivamente, se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Porque exatamente a proposta de Jesus para com os cristãos foi que eles se tornassem seres diferenciados. Ele esperava que seus ensinos, que sua ideologia, que suas propostas e que sua própria vida no convívio conosco nos motivasse a ser pessoas diferentes. Claro, guardadas as nossas proporções, por óbvio. Com as nossas dificuldades, sem dúvida. Inclusive com as nossas eventuais quedas. Mas todo aquele que cai é para levantar, não é para ficar caído. Ninguém está falando de uma realização de angelitude que esteja fora das competências em que nos encontramos. Mas pelo menos sairmos da masmorra da animalia, no mau sentido da palavra. Porque nós vamos ver às vezes atos de civilidade em animais que não encontramos uns para com os outros. Porque eles, vivendo aquela característica de sua espécie, acabam por realizar ações que são encantadoras. Enquanto que nosso coração, que está repleto de ternura, continua repleto em nós, exercitando as aprendizagens de doença, de experiências transatas. Aí seguiu ele. Se alguém pleitear contra ti, para te tomar a túnica, entregueis o manto. Por quê? Na Palestina, cabia à mulher a manufatura das túnicas, dos mantos, particularmente as túnicas palestinas, de manufatura caseira,
mesmo as famílias mais pobres procuravam tecer com a melhor qualidade que lhe fosse possível. Razão pela qual as túnicas tinham um valor econômico-financeiro muito alto. Eram mercadoria de comércio, de troca. Se faziam pagamentos com túnica. Então, se alguém pleitear contra ti para te tomar esta coisa que é de valor, analisa se isso realmente tem tanto valor assim para brigar. Ele não está dizendo, vejam que sujeito interessante. Que pessoa que reconheceu as nossas necessidades, as nossas carências e os nossos limites. Ele não está dizendo que não existem pleitos que precisem ser pleiteados. Ele não está dizendo que não existem lutas que precisam ser lutadas. Mas ele está chamando a atenção que entre estas, que dizem respeito à manutenção da vida, à proteção da saúde, aquilo que seja absolutamente necessário, existe um conjunto tal de supérfluos, pelos quais nos engalfinhamos, e que não vai dar nada para ninguém. Porque depois de anos de briga, o objeto sequer mais existe, só fica a briga. E ainda que o objeto exista, ao tomá-lo nós nos damos conta que ele não trouxe absolutamente nada. Além da sua potência de objeto. Porque ele não pode trazer felicidade, ele não pode trazer paz, ele não pode trazer saúde, ele não pode trazer porque ele é um objeto. Quantas vezes nós transformamos algo que precisa ser conversado em uma disputa de egos, aonde o prejuízo vai exatamente para a pessoa que nós estamos dizendo proteger. Estabelecemos uma briga, uma disputa violenta, sem pudor, sem dignidade, dizemos em benefício de um menor, quando toda aquela violência nós sobrecarregamos essa criança. Portanto, estamos desprotegendo na fala de proteger. Porque protegê-lo seria não deixar chegar a ele aquilo que é nosso. E se eventualmente rompemos laços, que não se esqueça que ninguém pode deixar de ser mãe e pai. Quantas vezes na minha vida profissional, ao chegar ao fim de um processo de alimentos, o indivíduo saía do emprego para que não pudesse o juiz sentenciar o desconto em folha, que não deixa de ser uma garantia ao menor. O que era, na minha início de trabalho, uma faculdade tipicamente masculina, agora já é feminina também, para que os homens não fiquem chateados comigo. Nos processos em que se pleiteia dinheiro da mãe, também as mulheres já estamos fazendo, vejam que absurdo, na condição de mães, porque não temos a guarda e coisas que tais. Então, em absoluto, se está pretendendo dizer que não existem lutas que precisem ser feitas. O que não dizer da luta do bom combate interno, então? Mas aquelas da vida material, sim, são necessárias às vezes. E por isso está aí o mecanismo da justiça humana. Mas entre aquilo que é absolutamente necessário, para que eu demande esforço, para que eu demande tempo, para que eu demande desgaste, porque vai haver desgaste sempre que houver combate. É preciso antes usar a cabeça. Não só usar os métodos lícitos, por evidente, mas tomar uma decisão anterior. Tudo isso vale a pena? Porque nós vamos levar ao fim e às vezes não tem como sair. E o essencial vai ficar perdido, que é a possibilidade de entendimento, que é a possibilidade de fazer valer aquilo que nós dizemos ser importantes, que é a proteção, que é o amor,
que é o cuidado, e assim por diante. Então, se alguém pleitear contra ti para te tomar a túnica, entrega o manto. Porque há tantos pleitos inconsequentes, há tantas brigas por bugigangas, há tantos conflitos porque a pessoa não me cumprimentou, por isso, por aquilo, por aquele outro. Há tantas questões que abarrotam o judiciário, e nós dizemos então que ele não anda, que não tem significado ou sentido algum, senão o ego. Sem nos darmos conta que nisso também foi o nosso tempo, foi nossa vida, foi nossa passagem, em que não fizemos outra coisa a não ser pensar naquilo. Pois que seja importante que se faça, mas que se analise. Mais importante do que tudo é esse espírito que prossegue. Ainda que se reconheça que existem coisas que são imprescindíveis para que esse corpo se mantenha, ainda assim, a sobrevalência do espírito que prossegue. Portanto, a honra não deve ser cedida por nenhuma circunstância. A ética não deve ser burlada ou manipulada sob nenhuma justificativa, porque não há. E se eventualmente eu estou fazendo isso por barganhas da terra, ainda que eu ganhe na terra, eu perco o reino dos céus, porque eu perco a paz de consciência. Então, ele dirá, eu venci o mundo. E é isso que nós precisamos dizer a cada um de nós. Mesmo quando vamos vivenciar as coisas do mundo, que é nosso dever, e fazer as reivindicações imprescindíveis, posto que estamos na condição de responsáveis por esta ou por aquela situação, por esta ou por aquela pessoa, lembremos-nos que o que fica sou eu, o Espírito, porque tudo mais fica aqui. E ele finalmente chegará ao final do raciocínio para dizer, se alguém te bater numa face, apresenta a outra. E como ele não era um psicopata, há que tentar entender do que ele falava. Porque, sem dúvida alguma, existem alguns momentos e algumas circunstâncias que é preciso tomar uma atitude. É preciso estabelecer um limite. Porque se nós não estabelecemos limite com as pessoas por si fazem o que querem conosco. Mas não é com o mesmo método. Porque com o mesmo método só vai girar mais fogaréu. Não é do mesmo jeito, não é com a mesma cara, não é com a mesma atitude que eu vou resolver a questão. Então, da outra face, faz diferente. Não faz nada. Não faz igual. Porque se eventualmente eu tomar uma atitude insana e agora os agredir, verbal, física, ou enfim, é evidente que os senhores têm que tomar uma atitude para comigo. Até por uma proteção, porque se eu não estabeleço limites, aonde é que eu vou chegar? Se alguém não vai me botando contra freios e contrapontos, até onde eu vou? Então, até para me proteger. É um dever social protegermos-nos e não deixar que chegue no pior. Agora, o que não será válido é para tomarem uma atitude diante de algo que não poderia ter feito, fazer igual. E alguém se levantar e berrar mais do que eu. Ou alguém me bater 2 vezes mais. Se alguém nos abalroa nosso automóvel, quer dizer, transige, equivoca-se, como dizemos lá no Rio Grande do Sul, uma peixada, né? Que não é comer peixe, é um carro que bateu no outro carro. Não é sair do automóvel com porrete, com um pedaço de pau e dar na cabeça do sujeito. Porque isso vai gerar um outro processo, e eu saio da condição de vítima para agressor. Aciono o seguro e levo o caso às instâncias judiciais. Não é deixar de agir. E Kardec disse isso, porque se eu fizer isso, o mundo está entregue para os sem-vergonhas.
mas é agir de forma que solucione e não que complique. Então, o que na verdade ele vem nos convidar é que nós entendamos, até pela análise da vida, qualquer um de nós que se analise vê que foi resultado de escolhas de violência. Nós estamos onde estamos exatamente por isso. Porque toda vez que fizemos uma escolha, não foi em direção à lei divina, foi tentando passar por cima da lei divina. E isso gerou esta realidade que estamos inseridos. Inseridos no nosso organismo biológico, inserido no nosso organismo familiar, inserido no organismo social. Isso foi resultado de aprendizagens, não de maldades, mas de aprendizagens equivocadas. Posto que a pedagogia eficiente já está na Terra há 2000 anos, e pelo menos há quase 2 séculos, rediviva por uma proposta que nos prova que vale a pena conhecer esse negócio e aderir a esse projeto de estudo para que nos melhoremos. Vamos lá. E engajemo-nos verdadeiramente. Eu, porém, vos digo. Tu dizes o que, Senhor? E a partir desta descoberta, deste entendimento, estabelecermos um projeto honesto, de mudança interna de crença. Estabelecemos um projeto honesto de consolidação de uma proposta de paz. Porque aí, passo a passo, nossas ações, ainda que acanhadas, vamos dizê-lo, vão refletindo esta paz. Toda vez que se dá uma aprendizagem nova, é muito compreensível que nos primeiros passos o aluno titubeie e até possa cair. Mas se ele está seguro do que aprende, de que este conteúdo é imprescindível para a sua vida, e que esta aprendizagem deve ser a meta da sua razão de existir, o que ele vai fazer? Ele vai soerguer-se e retomar o passo, e refazer o ato, porque a aprendizagem se dá pela repetição. Eu não aprendi a escolher o errado porque eu fiz uma vez essa escolha errada. Eu aprendi, se consolidou no meu psiquismo, porque eu a fiz muitas vezes assim. Então, se agora eu quero diferente, não é fazendo 1, 2, que isso vai se consolidar e de pronto vai vir à mente esta resposta. Não, a mente vai vir aquilo que está consolidado. Em havendo provocação do meio, o conteúdo que eu vou trazer para fora é o que eu tenho já no condicionamento. Então, por isso dizia Jesus, vigia, porque eu olho o convite de fora, analiso, e ainda que meu íntimo solicite o equívoco, eu já estou caminhando no acerto. Então, eu não estou renovando atitudes, eu já estou com uma atitude renovada. Todo indivíduo que tomou a decisão de entender Jesus, ele já está com uma nova atitude. Ele já transitou da treva para a luz. A luz no seu início, é claro. De uma montanha que ele tem que subir ao longo das existências. Mas toda pessoa que subiu o primeiro degrau não está mais no térreo. Então já tem uma atitude renovada. Antes eu não só achava adequado, como eu achava bonito, e como eu queria aplauso e aplaudia as tolices. Agora eu já sei que elas não servem, que não é o melhor, e que eu não as quero. Segundo, agora eu já sei o que é melhor e o que eu devo querer. Então, eu já não sou mais a mesma pessoa. E isso é a boa nova de alegria. Não é tudo, porque nós temos competência para muito mais. E quando escolhemos ser cristão, passa a ser um dever este muito mais. Mas já é muito, e temos todas as razões para nos alegrar.
porque já saímos daquele estágio de quem justifica o erro para aquele estágio de quem quer aprender a fazer o acerto. Alegremo-nos com essa boa nova, que é inclusive uma boa nova pessoal, e empreendamos esforços para prosseguir caminhando. E subindo, a cada aprendizagem consolidada, nos exigindo e nos dando o direito de ir um tanto mais. Sem nenhum atropelamento e sem nenhuma fantasia de uma angelitude a que estamos destinados, mas que se encontra mais adiante, mas assim como homens e mulheres de bem, que com atitudes comuns podem fazer muito melhor. E quando nos dermos conta de que somos competentes para este melhor, isso nos trará alegria, que gerará uma autoestima, e nós nunca mais iremos querer ser aquela pessoa dos hábitos antigos. Porque então, por nos respeitar, temos a condição para nos amar. E alguém que se ama não aceita menos do que ser filho de Deus e agir conforme este significado. Ninguém que se ama aceita ser menos do que um cristão e agir com as consequências de assumir essa ideologia. Demos-nos conta das potências que dormem em nossa alma. Quanto carinho, quanta ternura, quanta afetividade transborda nosso coração. Apliquemo-la. Não deixemos passar os desafios da vida sem empreendermos um esforço para sermos gentis. Porque se a gentileza não resolve problemas, e evidentemente não resolve na gênese, ela resolve o problema da convivência. E ela mantém a saúde da convivência. E ela facilita a vida de todos nós. Se a ternura não resolve o problema da vida, ela é em si a solução do problema da vida, porque todos os problemas são criados pela falta de. Então, empreendamos esse esforço de deixar vir à tona já as conquistas da própria alma e realizando no convívio de uns para com os outros, nos desafios do dia a dia, aquilo que temos de melhor em nossos corações. Nós temos o hábito, para encerrar, para encaminhar para o encerramento, de nos arrumarmos para sair. Todos nós, quando vamos a algum lugar, vemos o que temos de melhor, né? E nos arrumamos, e nos penteamos, e maquiamos, e isso, e aquilo, aquele outro. Pois é, vamos fazer tudo isso agora para dentro. Quantas vezes nós somos pessoas muito legais com os estranhos? Às vezes não somos tão legais assim com aqueles que convivem conosco. É mais difícil, claro, sem dúvida. Mas é o nosso desafio, é a nossa realidade. Então façamos como os orientais. Os orientais se arrumam para ficar dentro de casa. E nos arrumarmos, não só apenas no sentido estético, também nele. Porque olhar uma coisinha bem vestida sempre faz bem para qualquer um. Mas nos arrumemos também na alma. E toda vez que eu falo nisso, eu me lembro de um amigo. Fizemos a faculdade juntos. E o apelido dele era Cheiroso. Imagine, com 18 anos ele ia de terno para a faculdade. E assim foi toda a vida. Fomos sócios, fomos colegas, muitos anos. Ele sempre muito bem vestido. A esposa dele também era nossa colega. E eles viviam convidando para que eu almoçasse, né? Compraram um apartamento novo, etc, etc. Mas como viajava muito, nunca consigo, até que um dia eu fiquei em Porto Alegre e combinamos. E eu fui. O porteiro já me conhecia em virtude da sociedade, de trabalharmos juntos, naturalmente. Às vezes eu levava processo, eu pegava processo ali na portaria, mas nunca tinha subido ao apartamento. Então,
entrei, provavelmente o casal já tinha avisado da minha visita. Quando eu cheguei, bati a porta se abriu, veio uma coisa me atender. Era uma coisa, gente. O cabelo era para cima, parecia o Kelvin. O pijama, ele nenhum botão entrou no respectivo lugar. Que lá no Rio Grande do Sul se chama casa, né? Não entrou. Então era ponta acima, ponta abaixo. Não é possível, isso deve ser um clone dele. O irmão gêmeo, quem sabe, que veio dormir aqui hoje. Eu devo ter feito uma cara tão apavorada. Claro que eu entrei, porta dentro, né? Mas naquele impacto que a esposa vinha lá de dentro, deve ter percebido, se voltou para mim. Ah, pois é. Com vocês é o cheiroso, aqui é assim. Não custa nada, né? Um pijaminha mais arrumadinho para ficar em casa. Não precisa, não é uma questão de custo. É uma questão de bom gosto, de querer se apresentar o melhor. Para que o chinelo tem que ficar furado, pelo amor de Deus? Não é porque, se ele está furado porque não tem dinheiro para comprar outro, que vá. Mas a grande maioria de nós é porque não investe naquilo que fica dentro de casa. Então, não penteia o cabelo, não se arruma, nada, mas faça alguma coisa, pelo amor de Deus. E assim, fora, cuidando desses detalhes, porque eu estou com as pessoas, e é uma maneira de eu dizer a elas que as amo, que eu estou investindo nessa sociedade. Eu digo que estou investindo numa sociedade quando eu faço o melhor pela sociedade. Então, eu vou me arrumar por fora e eu vou me arrumar por dentro, fazendo o melhor que esteja ao meu alcance. Há uma pensadora da humanidade, a nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que costuma dizer que as nossas potências da alma podem transbordar se favorecermos com as nossas escolhas. Então, este é o convite deste encontro todo que vamos realizar neste final de semana. Que este mundo efetivamente transite. Não só porque uma ordem superior assim o concebeu e ele o fará, mas que nós tenhamos a alegria e a honra de dizer que também foi pelas nossas mãos. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Permaneçamos em paz.